Olá, mais uma vez estou de volta, seu irmão em Cristo e companheiro de vida eterna, Pastor João Batista, e nós daremos continuidade a mais uma lição nesta série Distração. E o nosso tema de hoje, tenha cuidado. Nosso texto base está no Salmo de número 37, versículo 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Uma das verdades mais consoladoras para a nossa vida é o que eu chamo de a providência de Deus. Aquele que é todo-poderoso é ao mesmo tempo aquele que cuida de nós. O mesmo Deus que criou também nos sustenta. Deus é o nosso Criador, é o nosso provedor, é o nosso protetor, é o nosso redentor e também consolador. É preciso você lembrar que nossa vida não está solta ou não estamos largados ao léu, ao sabor das circunstâncias fatais da vida. Pelo contrário, precisamos lembrar que está nas mãos de Deus o controle da história e a rédea da nossa vida. Nossa vida não está à solta, pelo contrário, aquele que está sentado na sala do comando do universo cuida de cada um de nós. E isto significa que ele nos ajuda a vencer todos os desafios da vida. É bem verdade que ter a presença de Deus conosco não é garantia ou a ausência de lutas e provas. Deus jamais prometeu ausência de aflição, de lutas e desafios. Prometeu-nos presença consoladora no vale da dor e companhia segura nas horas mais ardentes das fornalhas da vida. Mas, sobretudo, nos prometeu vitória retumbante contra os inimigos nos combates renidos. E por que exatamente estou dizendo isso? O que isso tem a ver com liderança? Para você, querido irmão, que exerce liderança e, sobretudo, influenciando pessoas, ajudando-as na transformação de suas vidas, é importante lembrar que o Salmo 37, escrito pelo rei de Israel, Davi, alerta-nos para o perigo de não administrarmos bem os nossos sentimentos. Corremos o risco de ficarmos indignados com os malfeitores e hospedarmos inveja em nosso coração de pessoas que praticam a iniquidade. Devemos saber que a glória dessas pessoas iníquas e pecadoras é que eles não durarão para sempre. E o que é mais interessante, o vigor daqueles que permanecem fielmente nos caminhos do Senhor, trilhando com foco e objetivo, esses sim serão vitoriosos e exercerão uma trajetória bem-sucedida. O Salmo 37 nos ensina justamente a ter cuidado. É por isso que a nossa temática nessa série Distrações traz como terceira lição o tema Tenha cuidado. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com os seus sentimentos, cuidado com o seu coração. Aliás, isso me faz ressaltar uma observação dos sábios que dizem: cuidado com os seus pensamentos. Eles tendem a tornar a sua fala. Cuidado com o que você fala. Ela tende a se tornar as suas ações. Cuidado com as suas ações, pois elas tendem a se tornar hábitos. Cuidado com os seus hábitos. Eles tendem a se tornar
cultura. Cuidado exatamente com seus hábitos e cultura, pois eles tendem a forjar o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele tende a se tornar o seu destino. Por isso, precisamos ter cuidado com os nossos sentimentos, cuidado com aquilo que nós pensamos. E à luz do Salmo 37, a pergunta que nós devemos fazer: como podemos proteger o nosso coração desses sentimentos que ameaçam a eficácia e a saúde da nossa liderança? Em primeiro lugar, com base no verso 3 do Salmo 37, devemos pôr nossa confiança em Deus e viver de modo íntegro, mesmo que sejamos vítimas da injustiça. Eu vou repetir. Devemos pôr nossa confiança em Deus e viver de modo íntegro, mesmo que sejamos vítimas de injustiça. Confiar em Deus num ambiente de alguns que praticam o mal e outros que vivem às soltas na iniquidade é o antídoto para não ficarmos irritados, nem termos inveja do aparente sucesso dos pecadores. Na verdade, aqueles que confiam em Deus praticam o bem. Os malfeitores iníquos, eles serão varridos, e a Bíblia diz que eles terão sua memória apagada. Por isso nós não devemos nos preocupar com eles. Mas devemos sim seguir o bom exemplo dos mansos, porque os mansos é que não pagam o mal com o mal, antes confiam no Senhor, habitam na terra e são bem-sucedidos. Nas palavras de Jesus, se você recorda, lá nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Está lá em Mateus 5:5. Então deixa eu dizer algo para você. Na sua liderança, você vai encontrar pessoas que tomarão atitudes iníquas, pessoas que vão agir como ímpios, pessoas que até aparentemente colocarão em risco o seu sucesso. E ao olhá-los, seu coração será impulsionado a ser tomado de inveja, ira, ódio e rancor. É contra isso que o Salmo 37 está nos orientando. Tenha cuidado. Não devemos jamais permitir que a amargura e o ódio venham fazer moradia em nossos corações. Devemos sim colocar a nossa confiança em Deus, viver de modo íntegro, mesmo que sejamos vítimas da injustiça. E por que digo isso? Porque Deus é a nossa bandeira, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso abrigo seguro. Portanto, vou lhe dizer, confiem em Deus. Mas em segundo lugar, devemos nos agradar do Senhor, na certeza de que somente Ele pode satisfazer os desejos do nosso coração. Vou repetir. Devemos nos agradar do Senhor, porque somente Ele pode satisfazer os desejos do nosso coração. Para você que lidera, para você que exerce liderança, é importante compreender. Em vez de fixar os olhos nos malfeitores para retaliá-lo ou agir pagando o mal com o mal, você precisa entender que nós devemos agradar do Senhor e devemos nos deleitar nele. Os desejos do coração não podem ser supridos com revide, revidando, e nem com o sentimento da inveja. Só o Senhor é a fonte que pode saciar os anelos da nossa alma e
somente o Senhor pode suprir os desejos mais profundos do nosso coração. Por isso, vou lhe dar um conselho. Não permita, em hipótese alguma, que os sentimentos ruins encontrem lugar ou guarida no seu coração. Mas saiba, faça do seu coração uma fonte de amor, graça, perdão, compaixão e misericórdia. E como? Se agradando do Senhor. Porque somente Ele pode satisfazer o desejo do nosso coração. Esse é o segundo princípio que o apóstolo, ou melhor, que o Salmo 37 nos ensina. Mas em terceiro lugar, se você quer exercer uma liderança com excelência, precisa ter cuidado com a sua saúde emocional e espiritual. Sobretudo a saúde da sua liderança. E como fazer isso? O verso 5 do Salmo 37 nos ensina. Devemos entregar nosso caminho ao Senhor, sabendo que Ele é suficiente, poderoso e bom para cuidar de nós. Eu vou repetir. Devemos entregar nosso caminho ao Senhor, sabendo que Ele é suficientemente poderoso e bom para cuidar de nós. Isso significa que precisamos entregar nas mãos do Senhor tudo o que somos e o que temos, e confiar nele, tendo a certeza de que Ele é poderoso para fazer acontecer. É imperativo colocar nas mãos de Deus os nossos planos, nossos sonhos, nossas aspirações. Ele é poderoso e sábio, assaz e bondoso, e sabe o que é melhor para todos nós. Até porque, eu devo dizer, nós somos pequenos e limitados para cuidar de nós mesmos. Não administramos o nosso futuro, não podemos sequer ficar de pé exatamente escorados no bordão da nossa alta confiança. Por isso, precisamos ser sensatos, entregando o nosso caminho ao Senhor, sabendo que Ele é suficiente e poderoso para nos conduzir pelas veredas da justiça, pelas sendas da santidade e nos levar ao destino da sua plena e absoluta vontade. Por isso, meu querido, na sua liderança, busque exatamente entregar ao Senhor os seus anseios, os seus ideais, os seus fardos e os seus pêsames. Somente assim teremos todas as condições possíveis de exercer uma liderança saudável, acolhedora, cativante, sem que a saúde da nossa liderança seja afetada. Mas, em quarto lugar, devo dizer para você, você quer guardar o seu coração? Ter uma liderança saudável? Então, devemos descansar no Senhor, na certeza de que aqueles que nele esperam estão seguros. Está no verso 7. A ordem de Deus agora, nesse texto, é confiar, entregar e descansar. É impossível confiar sem entregar bem. Ora, uma observação. E como entregar sem, contudo, descansar? Não podemos colocar nossa vida e achar que a nossa vida pode estar guardada em nossas próprias mãos. Só Deus pode guardá-la e tomá-las em suas mãos para que nós vivamos um descanso completo e absoluto. Não devemos depositar aos pés do homem nossos anseios, mas aos pés do Senhor. Nossa ansiedade, ao mesmo tempo, será transformada em deleite e segurança quando entendermos que tudo o que nós fazemos
só conseguiremos com o auxílio de Deus, pois somente Ele é capaz de nos fazer ir adiante e liderar pessoas, ajudar pessoas a carregar o seu fardo, ajudar na transformação de vidas, exercer uma liderança com eficácia, requer de todos nós que nós tenhamos essa predisposição de descansar do Senhor e não nas pessoas. Deus é a cidade de refúgio, diante da qual estamos guardados da fúria do inimigo. Ele é o nosso abrigo seguro, Ele é, na verdade, a nossa bandeira e a nossa vitória. É o nosso consolador, quando as lágrimas quentes brotam como torrente diante da nossa face. Portanto, meus queridos, 4 lições ou princípios o Salmo 37 nos ensina, a fim de que tenhamos cuidado com os nossos sentimentos. Primeiro, devemos pôr nossa confiança em Deus e viver de modo íntegro, mesmo que sejamos vítimas da injustiça. Segundo, devemos nos agradar do Senhor na certeza de que somente Ele pode satisfazer os desejos do nosso coração. Terceiro, devemos entregar nosso caminho ao Senhor sabendo que Ele é suficientemente bom para cuidar de nós. E quarto, devemos descansar no Senhor na certeza de que aqueles que nele esperam são seguros. Eu concluo dizendo, e ao mesmo tempo faço essa aplicação. O Salmo 37, depois de falar da alegria efêmera dos perversos e da felicidade permanente dos justos, da ruína completa dos ímpios e da vitória retumbante dos crentes, esse salmo conclui dizendo que a alegria nossa vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a nossa fortaleza no dia da tribulação. O Senhor nos ajuda a livrar e livra-nos de todos os males, porque nele encontramos refúgio. A minha pergunta para você: como vai sua liderança? Como está seu coração? Como está a sua mente? Como estão seus sentimentos? Como estão os seus pensamentos? Vou concluir com a fala que nós apontamos no início. Cuidado com os seus pensamentos, porque eles tendem a se tornar suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Elas tendem a tornar as suas ações. Cuidado com as suas ações. Elas tendem a se tornar seus hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles tendem a se tornar o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque ele tende a se tornar o seu destino. Se você quer uma liderança eficaz, guarde o seu coração desses ressentimentos. Saiba lidar com cada situação e seja uma bênção de Deus na vida da sua liderança. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.